Fala aí, galera ligada aqui no canal O Caos NFL, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Desde já peço a sua colaboração, se possível, com like, assim vocês estarão me ajudando na divulgação do canal, fazendo com que ele chegue até mais pessoas que gostem e admiram o futebol americano aqui no Brasil. Vamos fazer aí um recap da semana 11 da NFL, tudo que aconteceu aí de melhor nessa semana 11, só para lembrar aqui a todos vocês, não é uma análise tática e profunda de cada partida, mas somente fazendo aqui uma observação sobre cada jogo que aconteceu aí nessa semana 11, mas destacando os jogos de domingo. Lembrando que hoje ainda teremos São Francisco 49ers e Arizona Cardinals, jogo que acontece no México, jogo do Monday Night Football. Então vamos aqui, galera, vamos começar falando da surpreendente vitória até do Atlanta Falcons sobre o Chicago Bears, 27-24. Para mim esse jogo ele tem um quê de surpresa pelo fato de que o Justin Fields e o Chicago Bears vinham jogando bem e o Atlanta Falcons ser aí o pior elenco da NFL. Mas mesmo assim os Falcons têm mostrado ser uma equipe aguerrida, ser uma equipe muito competitiva. Neste momento chega a 5 vitórias e 6 derrotas, ou seja, mesmo sendo aí uma das piores equipes da liga, é um dos candidatos a chegar aí após a temporada. O trabalho que o Arthur Smith tem feito com o Atlanta Falcons tem sido muito bom, principalmente com um elenco muito escasso. Vamos ver aí com o fato da lesão do Kyle Pitts, que foi colocado na Injury Reserve, se terá muito impacto no jogo dos Falcons. Mas boa vitória aí da equipe de Atlanta. A próxima partida aqui é Indianapolis Colts 16, Philadelphia Eagles 17. Uma vitória apertada do time da Filadélfia, que foi limitado somente a 17 pontos pela boa defesa dos Colts. Eu já havia dito que não seria um jogo tão fácil assim, pelo fato que os Colts são uma equipe muito bem treinada, e pelo fato de que o Jeff Saturday tem feito o básico para esse time, e o básico nesse time do Indianapolis Colts tem feito com que o time seja uma equipe completamente competitiva. É lógico que o Philadelphia Eagles neste momento da temporada está oscilando, o que para mim é completamente normal. Eu acho muito difícil alguma com a NFL de hoje, alguma equipe fazer 19-20-0. Agora são isso, 20-0. Ou seja, tem uma equipe invicta, né, na temporada. E os Eagles vieram de uma derrota para os Commanders. E para mim, esse resultado ele não é. Ele não acende uma luz amarela, mas fica aí como parte de como eu posso dizer, uma oscilação normal que cada time tem, né, nessa temporada, e eu não vejo nada de diferente acontecendo com o Philadelphia Eagles. Muita gente esperava uma goleada dos Eagles contra os Colts, até mesmo a diferença de 10 a 14 pontos. Porém, foi um jogo extremamente competitivo, de uma boa equipe que é esse Indianapolis Colts, e é um resultado para mim extremamente normal. Mas os Eagles se recuperam aqui e vão seguindo na sua toada nessa temporada. Outra partida aqui é New England Patriots 10, New York Jets 3. Aqui não tem muito o que falar, foi uma partida horrorosa. Os dois quarterbacks abaixo da média, muito abaixo da média. Hoje, para mim, são um dos piores quarterbacks da liga, com certeza, o Mac Jones e o Zach Wilson.
Tem gente falando que foi um jogo extremamente defensivo. Eu discordo. Eu não vejo assim. Foi um jogo ruim. O, a, o lance que define a partida, ele reflete o que foi o jogo. Foi os Patriots num retorno de punch, anotando o touchdown da vitória. Então, foi um jogo extremamente ruim, foi duro de assistir, foi difícil de assistir, mas os Patriots aí vencem, se colocam bem agora na AFC Leste com 6 vitórias e 4 derrotas, estão em terceiro lugar, brigam pelo wildcard e jogam os Jets aí para a última posição. Uma outra partida aqui, como eu disse, galera, eu não vou passar por todas as partidas, mas eu vou passar pela aquelas que mais me chamaram a atenção. Enfim, então vamos seguindo aqui. Buffalo Bills 31, Cleveland Browns 23, um jogo um pouco mais complicado do que se esperava para o Buffalo Bills. Eu particularmente achava que não seria muito um jogo tão fácil pelo fato de que o jogo terrestre de Cleveland poderia ser o calcanhar de Aquiles aí dos Bills. Porém, Buffalo se recupera da dura derrota que sofreu do Minnesota Vikings. Não pelo placar, mas sim pela forma com que ela aconteceu. Os Bills têm dado azar aí com essa questão de overtime, né, de tempo extra, de prorrogação. Então, uma boa vitória da equipe de Buffalo. Josh Allen não foi interceptado, isso é muito importante, porque nos últimos jogos ele vinha preocupando com as suas performances. Então, boa vitória dos Bills aqui. Se recuperam na temporada. Se eu não me engano, não, eles não lideram a divisão, não, eles estão em segundo, mas estão aí na briga para vencer a AFC Leste. Bom, uma outra partida que chama atenção, e de certa maneira pelo fato de que os Giants vêm apresentando, é a derrota do time de Nova York para os Lions, 31-18 para a equipe de Detroit. Os Lions hoje são uma das piores equipes da liga, e essa vitória me surpreende pelo fato de que não só me surpreende, mas eu acho que isso para mim mostra o que são os Giants, né? Os Giants não é um time para poder brigar pro Super Bowl ou brigar pela Conferência Nacional. Os Giants é um time de chegar aos playoffs. É um time que tem um quarterback muito limitado. Não tem lá, assim, também um elenco... não tem lá, assim, um elenco bom, top 10 da liga. Então, e esse jogo contra os Lions seriam, para mim, a confirmação de que os Giants seriam um time para ser levado a sério. Uma derrota dessa para os Lions de forma acachapante por mais de 10 pontos mostra quem são os Giants na temporada. Os Giants são isso daí. É um time nada mais nada menos de brigar para os playoffs, capaz de perder um jogo para o Detroit Lions, que hoje tem uma das piores campanhas da NFL. Então não tem muito o que dizer. Até um pouco surpreendente o resultado, um pouco surpreendente pelo que vem apresentando os Giants, mas também não é nada tão absurdo assim, porque os Giants não são um time de brigar por muitas coisas nessa temporada. Vamos falar aqui de 37 Cincinnati Bengals, 30 Pittsburgh Steelers.
um jogo que foi mais difícil do que muita gente imaginava. Eu também achei que a gente não teria uma repetição do que aconteceu lá na semana 1 e muito menos ter repetição de que seria um jogo difícil, complicado, enjoado para a equipe de Cincinnati. Você pode falar que a gente pode nivelar o nosso assunto, a nossa conversa aqui por baixo, né? Ter um assunto muito raso e dizer que são rivais de divisão e por isso o placar foi assim. Não, eu vi os Bengals encontrando algumas dificuldades. O Joe Burrow sofreu um pouquinho com o TJ Watt. Inclusive o TJ ele teve uma interceptação que lembra uma interceptação que ele fez contra os próprios Bengals lá na semana 1. E para mim fica o destaque aí do ataque dos Steelers. Ainda tem muita coisa que melhorar, mas anotaram 30 pontos. Eu não consigo dizer com exatidão dar um palpite definitivo sobre o Kenny Pickett, se ele realmente vai ser o franchise quarterback dos Steelers, mas eu tenho sentido uma evolução nele. E eu acho que esse placar ele reflete muito isso. Eu acho que, por exemplo, se você coloca o Malik Willis aí, eu acho que os Steelers não teriam anotado 30 pontos. O Willis não teria anotado aí 30 pontos. É muito difícil falar sobre esses quarterbacks novatos, né, que principalmente foram final de primeira rodada, segunda e terceira rodada, então não dá muita coisa para poder falar deles, até porque eles também não estão jogando. O Malik Willis, pelo recorte que a gente tem dele, é muito pouco, não dá para falar muita coisa, ele é um cara muito cru. Talvez no futuro ele possa vir até ser melhor do que o Kenny Pickett, né? A gente tem um recorte a gente pode falar mais do Kenny Pickett porque a gente tem visto o Pickett jogar e pelo que eu tenho visto dele jogar, eu tenho gostado, eu tenho sentido uma evolução dele. Pode ser que quando o Malik Willis ele entre, ele tenha aprendido bastante sobre o jogo da NFL e tenha consertado os seus erros, né? Mas enfim, voltando aqui para Steelers e Bengals, para o lado dos Steelers, o que me chamou a atenção foi o ataque da equipe de Pittsburgh, que precisa de melhorar muito ainda, mas estou gostando da evolução do Kenny Pickett. Mas uma boa vitória aqui dos Bengals, que seguem aí na briga pela a divisão, pela AFC Norte. Nesse momento os Bengals têm 6 vitórias e 4 derrotas. Seguindo aqui, vamos falar do massacre que foi a Dallas Cowboys e Minnesota Vikings, 40-3 para a equipe de Dallas. O Kirk Cousins parecia uma pinhata. O ataque dos Vikings foi extremamente inoperante. A defesa de Dallas jogou muito bem, pressionou muito bem o quarterback de Minnesota, com vários jogadores chegando e sacando o Kirk Cousins. Mais uma partida excelente do Micah Parsons. É um jogador que eu gosto muito. Para mim é um dos jogadores mais dinâmicos da NFL. E para mim hoje ele é sem sombra de dúvidas o melhor defensor da liga. Pelo lado do ataque do Dallas Cowboys, CeeDee Lamb muito bem, Tony Pollard espetacular. Gostei muito da partida do Tony Pollard, destruiu com a defesa de Minnesota, tanto quanto pelo ar, tanto quanto pelo jogo aéreo, tanto quanto pelo jogo terrestre. O Pollard com
recepções para touchdown. Dak Prescott jogou bem, é verdade, mas ainda não é uma partida que a gente pode falar que foi o Dak Prescott que venceu ela. Eu acho que a gente não pode colocar nesse pacote aí não, porque foi um todo. Foi um todo. A equipe de Dallas dominou Minnesota e isso refletiu no placar. Não foi um jogo que foi 40-37 para Dallas e o Dak Prescott conduziu a equipe de Dallas para a campanha da vitória. Mas mesmo assim, gostei da partida do Dak. É um dos quarterbacks que eu mais gosto na liga. Muita gente diz que ele é superestimado, muita gente diz que ele é um pouco subestimado. Muita gente fala que se o Dak Prescott jogasse em uma outra franquia da NFL que não fosse Dallas, talvez ele tivesse muito mais críticas. É lógico, é verdade. O Dak Prescott ele ainda necessita aquela grande partida, aquele grande momento que ele é decisivo. Mas mas isso não impede de que seja um dos quarterbacks que eu gosto na liga, e eu gostei dele, ver a evolução dele nessa partida contra o Minnesota Vikings. Ótima vitória de Dallas, se recuperando aí da derrota para a equipe de Green Bay e amassando uma das melhores equipes. E pelo lado de Minnesota, mais uma vez fica aquela questão. Quando o time está sendo visto pela América, parece que o time trava. Eu não sei se é somente o Kirk Cousins, mas o time, eu acho que é o time de Minnesota como um todo. Tudo bem, aqui no Brasil foi o jogo das 6 horas, mas é um jogo que passa praticamente em todos os Estados Unidos, e principalmente quando você está enfrentando o Dallas Cowboys, a chance de você ser visto em toda a América é muito grande. E para poder finalizar aqui, Kansas City Chiefs 30, Los Angeles Chargers 27, jogo do Sunday Night Football. Foi uma excelente partida, foi de futebol americano. Gostei muito do que eu vi, um jogo extremamente competitivo. Os Chargers muito bem, dominaram o Kansas City Chiefs no primeiro tempo, porém as lesões de Mike Williams, a lesão do Mike Williams prejudicou bastante. Nada muito anormal, eu até comentei isso no vídeo de prévia, que os Chargers, se quisessem serem levados a sério, teriam que superar esses problemas de lesão, porque a NFL e todos os times da NFL sofrem com problemas de lesão em algum determinado tempo em algum determinado momento da temporada, ou até mesmo a temporada toda. Tem alguns times que sofrem com lesão, e mesmo assim alguns times conseguem se superar. Eu até citei aqui no vídeo de destaques da rodada que o Bill Belichick ele é um cara extremamente competente de fazer isso, suprir as lesões que o seu time tem no decorrer da temporada. E aí, os Chargers dominaram os Chiefs durante o primeiro tempo, jogaram muito bem, para mim jogaram melhor do que os Chiefs, mas deram tempo para o Patrick Mahomes, melhor quarterback da liga, ter tempo de conduzir a equipe para a campanha derradeira da vitória, vitória de virada da equipe dos Chiefs sobre os Chargers. Uma excelente vitória, para mim uma vitória de imposição mesmo para toda a NFL, de não só mostrar que os Chiefs são favoritos na AFC, mas que são favoritos para poder vencer o Super Bowl. Para mim foi uma vitória de time grande, de time que deu o recado para o restante da liga. Olha, nós tivemos um adversário aqui que foi mais competitivo que a gente, que jogou melhor do que a gente boa parte da partida, e mesmo assim a gente foi lá e venceu os caras. Beleza, galera? É isso daí. Esses foram os destaques, os principais destaques da semana 11 da NFL. Como eu disse, daqui a pouco
tem no Monday Night Arizona Cardinals e São Francisco 49ers, jogo que acontece lá no México. Como eu disse, aqui foi somente fazendo uma passagem pelos jogos que aconteceram neste domingo, o que mais aconteceu de importante nos jogos deste domingo. E é isso daí. Mais uma vez peço sua colaboração com like, se possível, você fica aí à vontade para dar seu like e ajudar na contribuição deste humilde canal, para que fazendo com que ele chegue até mais pessoas que gostam e admiram o futebol americano aqui no Brasil, fazendo com que ele cresça. É mais um canal de futebol americano, falando de futebol americano aqui no Brasil e com uma outra visão também de futebol americano, saindo daquele convencional que a gente tem visto, que sempre são basicamente as mesmas opiniões de futebol americano, as pessoas só praticamente mudam alguma outra palavra. Então trazendo aqui uma nova visão de futebol americano, uma opinião diferente, não melhor do que as demais, né? Quem somos nós para poder dizer isso, mas uma opinião aí que é mais uma opinião para poder falar de futebol americano. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações. Valeu, um forte abraço a todos, valeu e falou!